Vamos cantar sentados agora, né? Um cântico que vai nos introduzir a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer para vocês hoje. Baseado em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que esse texto possa estar atingindo os nossos corações. Vinícius vai colocar, porque ele é muito importante. Mas antes vamos cantar essa canção. Tome em direção ao pé da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, Que eu ande em tudo que tu tens para mim. Eis aqui em direção. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos, os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Eis aqui em direção. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui em direção. Eu sou teu e tu és meu. Vamos ficar de pé agora, vamos ficar de pé. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti eu sou, e para sempre cantarei, fazerei o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti eu sou, e para sempre cantarei, fazerei o teu querer. Eis-me aqui em direção. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui em direção. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida a ti, Senhor, rendido a ti eu sou.
Amém. Que permaneçamos assim, não é, irmãos? Rendidos ao Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias. Hoje em dia nem precisa mais, né? Porque está tudo escrito aí. Mas não é para perder o hábito, né? De abrir a Escritura e conferir se é assim mesmo, né? Se não houve nenhum erro, como faziam os cristãos de Bereia, né? Que foram modelo nisso, no sentido de manejar a palavra, estudar a palavra de Deus. Esse texto aqui, que eu li antes, pode botar de novo, Vinícius, é muito forte mesmo. Eu quero trazê-lo para toda a igreja como reflexão. Já falei isso para os jovens aqui umas semanas atrás, mas serve para todos nós, até para os mais idosos. Esse texto, então, diz assim, não disse? Eu disse antes, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Era um obreiro do Senhor esse homem, a quem Paulo escreveu essas palavras. Mas creio que eu estou aqui vendo na minha frente muitos obreiros do Senhor. Não precisa ter um encargo especial como esse. Timóteo, jovem pastorzinho que acabou se tornando apóstolo e companheiro de Paulo, né? Mas estenda essa palavra a todos nós, mulheres, homens, crianças, jovens, não é? Nosso falecido, querido colega Moisés Moraes, ele perguntava muitas vezes para a congregação, onde estão os obreiros do Senhor? Tire essa ideia de obreiro é só aquele que foi comissionado para o encargo. Todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Amém? Todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Somos também os obreiros do Senhor. Vamos ler mais uma vez? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa carta, então, como eu disse, foi escrita por Paulo, o grande apóstolo, a um seu filho na fé, que ele chama muito carinhosamente. Temos até uma figura que mostra o momento que Paulo o visitou na cidade de Listra. Aí está o veterano apóstolo, não sei que idade tinha, era jovem ainda, e entrou na casa desse rapazinho que morava com a mamãe Eunice e a vovó Lloyd, como diz na Escritura, né? Ali pertinho desse texto mesmo. E uma das coisas que diz ali, bonito, é que desde a sua infância ele sabia as sagradas letras, que puderam torná-lo sábio pela fé em Cristo Jesus. E quem lhe ensinou? A vovó e a mamãe. Fiéis servas de Deus. Então ele foi discipulado por ela. E alguém pergunta, pode perguntar, e o pai não fazia nada? Não, porque não era convertido. Ele era um grego, casado com uma judia, não é? Que ainda não tinha se convertido. Pode ser que o pai de Timóteo foi convertido mais tarde. Alguns calculam que ele devia ter por volta de 18 anos naquela ocasião. É um cálculo, acho, considerado mesmo certo, não é? E Paulo, que aí está com um dos seus pergaminhos, né, na mão, com a palavra de Deus, que ele mesmo escrevia para as igrejas. E há duas cartas na Bíblia que são endereçadas a pastores, Tito e Timóteo.
uma do lado da outra, sendo que a de Timóteo tem 2 cartas só para ele, o que mostra assim como Paulo estava preocupado que ele desenvolvesse a obra do Senhor ao lado dele. Então Paulo, em determinada ocasião, foi até a cidade de Listra. Se você olhar no mapa, essa cidade fica hoje na Turquia, que foi, na época, também chamada de Ásia Menor, né? A menor parte da Ásia, mais perto ali de Israel. E naquela região, não é? Estavam as 7 igrejas do Apocalipse. Já perceberam isso? Todas aquelas 7 igrejas mencionadas em Apocalipse 2 e 3 eram da Turquia. Igrejas primitivas, cheias do Espírito Santo, sabedoria e de graça. E muitas dessas surgiram em função do trabalho de Paulo, e penso também ao lado de Timóteo. Imagino que aquele momento que o Paulo chegou na casa daquelas 2 mulheres de Deus, elas ficaram assim, maravilhadas, por que não dizer assustadas, né, Clary? Vão levar meu filho, tão novinho. Mas, se o Senhor o está chamando, através desse bendito servo Paulo, não é? Como não vamos concordar que ele vá ser um cooperador, um obreiro, ao lado desse grande apóstolo? Porque afinal, elas que tinham trabalhado bastante, a vovó e a mamãe, não é? Instruindo aquele garoto desde que era criança nos caminhos do Senhor. Timóteo tem um nome muito bonito. Tem alguém aqui? Algum Timóteo aqui? Não? Está meio escasso esse nome bonito hoje em dia, né? Está meio antiquado, parece. Mas quando eu perguntei para os jovens, um levantou a mão. É um nome bonito para dar para um filho, porque quer dizer, sabia, Henrique? Quer dizer, aquele que honra a Deus. Aquele que honra a Deus. Então, foi, penso eu, um nome profético, né? Como a mãe aqui do nosso Asaf, né? Deu o nome de Asaf, talvez sem saber na hora, se bem que queria que ele fosse um servo de Deus, que ele iria se destacar tanto no louvor, composição de músicas maravilhosas, que até hoje nos edificam. Muitos irmãos dão nomes que depois correspondem à personalidade daquela pessoa, porque foi inspirado por Deus. Então imagino que as mães ali o abençoaram, oraram por ele junto com o apóstolo e deram a Deus para o filho. Pensando que poderia assim levar muito tempo até se encontrarem novamente. Não havia avião na época, não havia carro, era tudo no lombo do burro, nas carroças e carruagens, enfim, as viagens eram super demoradas, né? E lá foi o Timóteo, né? Menino abençoado por Deus. E as cartas que Paulo escreveu para ele, uma dessas igrejas onde ele estava pastoreando, era a igreja de Éfeso, né? Eu tive o privilégio de estar na Turquia com Asaf, há uns anos atrás, no ano de 2011, e tive bem perto dessa cidade de Éfeso. Não cheguei até lá, mas estávamos lá num congresso de adoradores, que foi muito edificante para mim, para todos que estavam participando lá, mas ao mesmo tempo muito triste de saber que o cristianismo foi varrido, literalmente, daquela região, não é? Porque o islamismo tomou conta. Lá na Turquia não se pode ver prédios de igrejas, é tudo escondido, só nas casas. Os cristãos ainda sofrem uma certa repressão, não é? E é muito triste que uma região cheia da graça de Deus naquela época
hoje está nas mãos de uma religião que não aceita o cristianismo. Temos que orar pela Turquia, irmãos queridos. Esse texto aqui que eu estou usando como base, diz assim, procura apresentar-te a Deus. Ele já era convertido há mais tempo. Já estava pastoreando. Ele era um tanto tímido até no início. Tanto que Paulo teve que exortá-lo, né, para não se envergonhar do Evangelho, e em outras partes também ele falou assim, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio espiritual. Então Timóteo foi muito fortalecido por Paulo, e nessa parte aqui, quando diz procura apresentar-te, eu entendo que ele está dizendo que ele deve ter uma atitude de constante rendição. Apresentar aqui é no sentido, né, de consagrar uma vida. Viva permanente consagrado ao Senhor, em oferta viva no altar, como nós cantamos, né? Deixando que a tua vida seja um sacrifício de louvor, um sacrifício de negação de si mesmo, um sacrifício de tomar a cruz todos os dias e obedecer ao Senhor, e isso é, irmãos queridos, para cada um de nós. Temos que ter essa mesma disposição de estar sempre apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, como diz Paulo também em Romanos 12, 1 e 2, um texto maravilhoso, todos nós gostamos muito, né? Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos, deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a mesma atitude que Isaías tomou quando Deus perguntou lá naqueles tempos que ele estava levantando os seus profetas. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Dizia o Senhor. Nós quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem irá por nós para levar esta palavra para esse povo rebelde? E Isaías rendeu-se ao Senhor dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí diz ali em Isaías 6 que veio um anjo do céu com uma tenaz, devia ser uma torquês, né, segurando uma brasa viva de fogo, e colocou nos lábios do Isaías, e ele foi queimado espiritualmente, né, no seu coração, que se tornou uma chama viva para espalhar o Evangelho de Deus. Certa vez perguntaram para John Wesley, lá aquele maravilhoso inglês, né? Qual o sucesso do seu ministério? Que tanto pregava por toda a Inglaterra e até em outros lugares, né? Que levou milhares de vidas a Cristo, que edificou muitas vidas. Dizem que ele foi, num dos seus escritos, está escrito que ele foi como um tição tirado do fogo. Se quiserem ver um filme bom aí no YouTube, vejam a biografia de Wesley, que é muito impressionante. Por quê? Por que foi chamado assim, um tição tirado do fogo? Tição é uma palavra que não se usa mais muito, é uma brasa viva, não é? Porque a casa dele pegou fogo certa vez. A casa de onde morava a Susana Wesley, que muito edificou seus filhos, mais que o marido, não é? Que foi uma mãe que investiu, ensinou até grego e hebraico para os garotos, né? Então soube preparar bem seus filhos, e por volta dos 10 anos houve um incêndio lá na cidade de Epworth, onde ele morava, né? E felizmente ninguém morreu, mas diz na história que o menino teve que saltar de uma janela, devia ser um sobrado de madeira, né? Que estava já ardendo em fogo. E o menino assim foi instado assim para ser salvo, que ele se jogasse lá da janela do segundo piso para cair certamente nos braços de alguém ou em lençóis estendidos, e ele foi salvo, tirado do fogo.
Então essa profecia se aplica a ele, não é? Uma brasa vida tirada do fogo para incendiar muitos corações. Isso que ele dizia que era o segredo. É porque eu tenho o fogo de Deus que aqueceu meu coração. Quando ele se converteu, ele disse, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Algo queimou aqui dentro. Certamente alguns de vocês já tiveram uma experiência assim, né? E aquele homem ficou com tanta convicção e ele dizia, se eu fui aquecido pelo fogo do Espírito Santo, eu quero que minha vida seja uma chama viva para os outros. Amém? Uma chama viva. Esse é o segredo de vidas que levam muitas vidas a Cristo Jesus. Aqui quero dar meu testemunho pessoal, rapidinho, porque quando eu participei da minha formatura na Faculdade de Teologia, onde eu estudei no Seminário Luterano, aqui em Porto Alegre, na Lucas, o texto do nosso convite de formatura era esse de 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Um texto muito bem escolhido. E aquele texto me marcou naquela ocasião e até hoje continua assim me impulsionando para nunca deixar de pregar a palavra. E ensinar com longanimidade a doutrina do Senhor. Que cada um de vocês queira, né? Como eu também desejo, ser uma chama viva do amor de Deus, para aquecer outros corações. Vocês querem? Amém? Coisa boa. Que continuem desejando e Deus vai usando vocês. Então, quando eu me consagrei ao ministério pastoral, e de evangelista também, que eu sempre amei o evangelismo, não é? Meu primeiro campo missionário, eu já disse isso para alguns várias vezes, foi numa favela aqui, ali perto da Arena do Grêmio, que ainda existe, a Vila União, que foi totalmente inundada agora nessa enchente, né? E ali a gente estava com aquele povo pobre, servindo, pregando, tendo a certeza que Deus estava comigo, tive companheiros maravilhosos, lá que eu conheci minha esposa, ela veio colaborar, veio lá do interior para colaborar com a gente na escolinha dominical. Então, Deus já estava nos preparando, né? Através desde o dia que eu a conheci. Então, essa entrega para ser um obreiro do Senhor, tem que ser algo de todos nós, não de alguém que tirou curso de teologia, que nem é tão importante, não é? Ajudou-me em parte somente, mas o mais importante é ter essa disposição contínua. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, ainda tinha coisas na minha vida que não agradavam a Deus. E uma das coisas que eu queimei foi todos os meus LPs. De música de rock, que eu gostava demais. Mas não foi daqueles roqueiros que tocavam, não, só de ouvir, né? Mas era um ídolo para mim. Aí Deus falou comigo, olha, isso aí não serve. Era uma época ainda que havia ao mesmo tempo assim, muitos entorpecentes, muitas drogas, e muitas daquelas músicas estimulavam os jovens a cair nas drogas. Eu não percebia isso. Também tudo em inglês, não podia entender tudo, né? Mas foi muito importante quando eu dei esse passo. Porque eu entendo que Deus só vai usar vasos purificados. Só vai usar vasos de honra, como diz a palavra. Não de alguém que o desonre, tendo algum vício escondido, tendo pecados não confessados. Muito trágico quando um pastor entra para o ministério desse jeito.
um desqualificado que depois peca e escandaliza os irmãos, que todo o seu trabalho, todas as igrejas, enfim, que ele ministrava, acaba fechando as portas, porque se tornou um baque terrível, né? Quando isso acontece. Por isso, eu quero enfatizar nessa noite a importância de sermos aprovados. E repare que dentro da palavra aprovado tem a palavra prova. Né? E eu deduzo, Deus primeiro nos prova para sermos aprovados. Amém? Essa palavra Deus me deu hoje de manhã. Eu escrevi aqui para não esquecer. Deus nos prova para ver se vamos ser aprovados. E aqui gosto demais de um texto de Deuteronômio 8, muito conhecido, em que Deus estava provando todo um povo resmungão, povo rebelde, que não queria obedecer, que reclamava até que já estava cansado daquela comida. Chega de comer pãozinho de mel que caía do céu. Não tem outras refeições mais gostosas. Chega de comer perdiz aí, já estamos enjoados. Iam reclamar pro Moisés, né, que tinha que ouvir todos esses resmungos. Não sei como ele aguentou. Aí diz aqui, ó, no 2, tu te recordarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Tu, meu irmão, e eu estamos num deserto aqui nesse mundo. Um dia seremos arrebatados. Esse deserto de tantas securas e dificuldades, um dia não existirá mais. Mas enquanto estamos caminhando aqui, pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmo, né? Vamos nos manter ligados com Ele. Vamos nos manter plugados, antenados. E por que Deus guiou o povo por esses 40 anos, diz aqui? Para te humilhar, para te provar, olha a prova, para saber o que estava no teu coração e se guardarias os meus mandamentos. Por isso, Tiago também diz lá no outro texto, né? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provas e aflições, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, trará experiência, edificação, santificação para a tua vida. Por isso nós nunca devemos nos ficar resmungando aí como muitas pessoas. Ah, que tempo chato, quando é que vai acabar essa chuva, quando é que vai acabar esse sol, né? É isso, é aquilo, né? Irmãos, vamos aprender cada vez mais a praticar o em tudo dai graças. Amém? Bem direi ao Senhor, como é que diz o Salmo? De vez em quando? Como é que diz? Em todo o tempo. Não é de vez em quando. Não é? Bem direi ao Senhor. Então, esse aprovado diante de Deus são pessoas que estão levando a sério o seu compromisso. Voltando a Romanos 12, são aqueles que oferecem o corpo em sacrifício vivo. Primeiro passo. Segundo passo, não se conformam com esse mundo. O mundo já era para mim. Eu quero agora só olhar para Cristo. E também deixam-se transformar pela renovação da mente. Numa contínua busca da palavra, numa contínua busca de oração e comunhão com Deus, para que esses 3 passos se concretizem de tal maneira na tua e na minha vida, a ponto de tu poder dizer assim, eu estou enquadrado dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas esses passos são necessários. É uma coisa séria, a nossa santificação de Deus não se zomba, não podemos ser cristãos pela metade. Quando Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei, não tem ponto final aqui. Continua como depois? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus tem que ser teu salvador pessoal. Nada contra, é verdade. Mas também tem que ser o Senhor da tua vida. Que te conduz, que te guia e que te enquadrará sempre
dentro da sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aconteceu com Timóteo, e essa deve ser assim para todos nós, a santa aspiração no sentido de servir o Senhor. E Deus vai nos testando nos pequenos testes. À medida que você vai obedecendo, Deus vai te colocando em outras experiências, né? Foi assim com a minha vida e continua sendo. Aí eu lembro também daquele versículo: quem é fiel no pouco, continuem. Sobre o muito, será colocado. Então, seja fiel nas pequenas coisas que Deus está te dizendo para fazer. Muito nós pecamos no chamado pecado de omissão. Deus fala e eu não faço. Deus manda falar com o meu vizinho e eu calo a boca. E se persistir isso por muito tempo, você vai murchando espiritualmente e a tua vida não vai dar fruto. Pense nisso, irmãos. É para todos nós crescer juntos em espírito, alma e corpo. Vinícius, bota outro texto que eu amo, bem dentro do que eu estou falando. 1 Tessalonicenses 5:23. Está aí essa joia, vamos ler junto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que texto esse aí, né? Íntegros e irrepreensíveis. Chegarmos a um ponto na nossa santidade de integridade, de inteireza espiritual, né? Íntegro é uma pessoa assim que está correspondendo ao chamado de Deus. Irrepreensível é uma pessoa que não precisa ser mais corrigida, repreendida por alguém, não é? Não precisa levar contínuos puxões de orelha, né? Porque estão se preparando cada vez mais como virgens puras ao encontro do seu amado, sempre com as lamparinas acesas, porque a qualquer momento Ele vem. Amém? Olha lá no fim. Certamente vem sem demora. E nós dizemos o quê? Vem, Senhor Jesus. Sobre os 3 aspectos do nosso ser aqui, eu queria falar um pouquinho. Vosso espírito, alma e corpo. Analisando com vocês como este versículo pode funcionar de maneira prática na nossa vida, para chegarmos a esse alvo de uma vida íntegra e irrepreensível. Uma vez quando falei isso aqui, até num dos encontros de jovem, no último, um dos jovens veio falar comigo e disse assim: Telmo, essa régua está muito alta, entendeu? A medida dela, ele achou que... Pois é, querido. Mas não é que nós não possamos ficar nessa medida do Senhor para as nossas vidas. Ele colocou padrões muito altos, sublimes, maravilhosos. Mas Ele, ao mesmo tempo que dá as ordens, seus mandamentos, Ele vai dar capacidade para cada um de nós cumpri-los. João disse, né? Meus mandamentos não são penosos. E Jesus disse, meu fardo meu jugo é suave. Então nós não devemos nos levar por esse engano do diabo, né? Querendo nos dizer que não dá, é elevado demais essa medida, não dá para atingir, não é? Não dá para chegar lá, não pensamos assim. À medida que a gente vai obedecendo, Deus vai nos conduzindo e vai cuidando do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, não é? Lembrando, amados, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Pensem bem nisso. Como nós temos que cuidar da nossa vida física também. Cuidar assim na alimentação, para não abusarmos, para não ficarmos obesos.
Eu me lembro quando eu era jovem, comecei a ficar gordinho, né? Aqui nessa região da barriga. Aí eu estava me preocupando com isso, né? Talvez um pouco por vaidade, né? Mas eu já era convertido e também sabia que eu devia me exercitar. Ainda que Paulo disse que o exercício físico para pouco é proveitoso, né? Ele não disse que não pode ser praticado, que ajuda, que pode nos ajudar. Inclusive já recebi conselhos de uma querida médica que congrega aqui conosco, que me disse que era bom eu fazer academia. E quando eu comecei assim, na idade mais jovem, depois dos 20 anos, né, eu gostava de correr, gostava de me exercitar, fazia alguns exercícios, não é? Mais adiante também, fiz teste de Cooper, de corrida, até corria aí pela cidade, em campeonatos de rua. Eu sempre gostei do atletismo, não é? E também do futebol, gostava de jogar umas peladas, né? O João Nelson está rindo. Nós jogávamos no presbitério já, não faz muito tempo, lá na chácara do nosso querido Marco Reis, em Osório. E o presbitério jogava 3 presbíteros de um lado, 3 do outro. E eu que gostava de ser goleiro, agora não posso mais, mas gostava. Tomava muito gol dos meus colegas, não estava mais em forma, não é? E levei um golaço uma vez desse companheiro aqui chamado João Nelson. Vocês vão rir, ele que entortou meu dedo aqui, ó. Ó, só num filme aí para poder ver bem grande, né? Deu um bolaço tão forte que eu me lancei para pegar a bola e pegou assim. Eu tive que ir para o hospital de Canela depois, de Osório mesmo, para me tratarem lá. Hã? Eu não sou pastor dedo duro, né? Ele está me dizendo. Mas te agradeço por essa experiência, né? Que foi mais uma prova na minha vida. E eu estava mesmo naquele princípio de estar sempre cuidando do meu físico. E até hoje, sabe, eu me mudei para outro prédio lá no bairro Tristeza, onde eu estou morando, que para meu privilégio da Heloísa, que também é minha companheira nisso, né, temos uma academia gratuita no edifício, bem bonitinha. Mas como eu preciso de um personal trainer, né, para não fazer coisa errada, contratei uma mocinha aqui da igreja, que está sendo a nossa professorinha lá, muito querida, né? Então, eu acho que é importante estar bem equipado para o Senhor, também na parte física, né? E a Heloísa é a minha companheira, né? Nós temos um pacto entre nós dois, sabe qual é? De eu nunca passar dos 80 quilos e ela nunca passar de 70. Só que eu já quebrei esse pacto, irmãos. Algumas vezes, quando eu vou olhar lá, ai, 81. Em geral no verão que acontece isso. Ela não, ela é fidelíssima. Sempre está ali entre 76 e 78. Ela é um modelo para mim nisso aí, né? E aí eu procuro baixar, né? Atualmente eu estou com 78. Mas o meu peso ideal seria 77. E ela me ajuda muito com comidinhas boas, balanceadas, controladas, né? Ela me disse hoje quando eu vim aqui no carro, não vai falar de mim, tá? Não está me ouvindo, está lá na sala de criança. Porque os irmãos vão achar que eu estou me gabando da minha esposa. Não é isso, eu só estou querendo honrá-la, e os que vieram naquele sábado aqui viram que eu fiz uma declaração de amor para ela, né? Só que ela me pediu hoje, não repete aquilo. Tá bom, te prometo. Bom, sobre a alma, amados. Isso é o corpo, né? Espírito, alma e corpo. A alma, segundo o Watchman Nee, que é um ótimo escritor cristão, que já está na glória, né? É a nossa área das emoções, que a psicologia trata.
psiquiatria, a área das emoções, da vontade e da razão. E é muito importante que a nossa alma esteja debaixo do controle do Espírito Santo e do teu espírito. Vou falar do espírito depois. É muito importante que a alma esteja sempre debaixo do controle do Espírito Santo e do teu próprio espírito, do teu homem interior. Se você vê nos Salmos as expressões de Davi, percebe como ele tinha problema com a sua alma. Ele não fala no espírito, ele fala mas na alma. Talvez ele já sabia isso, né? Que é essa nossa área das emoções, né? Olha algumas das expressões dele. Volta, minha alma, ao teu sossego. Por que estás abatido, a minha alma? Minha alma está profundamente perturbada. A minha alma se acha entre leões. Consumida está a minha alma. Tira a minha alma do cárcere. E ainda em Provérbios 8:36, o que peca contra mim violenta a sua alma. Então, temos que domar essa danada aí. Domar todos os dias, né? Usando as rédeas do Espírito Santo, né? Como se põe nos cavalos, né? Para ir na direção certa, nós temos que dar ordens à nossa alma, né? Volta, minha alma, ao teu sossego. A alma é muito inquieta. Nossa alma é um turbilhão de emoções, disse aqui alguém. Uma vez um rapaz me confessou, sabe, eu tenho um tigre dentro de mim. Eu também tenho. Todos nós temos que domar esse tigre. Todos nós temos que aprender a domar. Santa Teresa de Ávila, uma serva do Senhor, que a Igreja Católica chama de a doutora de oração da igreja. Vale a pena ler a biografia dela, porque ela era cristocêntrica, como Madame Guyon. Cristocêntrico, Cristo no centro, comunhão íntima com Jesus. Quase foi expulsa da Igreja Católica, como Madame Guyon foi na França, mas ela perseverava e se conhecia muito bem. Ela chamava a sua alma de a louca da casa. A louca da casa, sempre se agitando, sempre em ebulição, sempre em efervescência, né? Lutero dizia que a razão dele, que é uma parte da alma, é uma prostituta dentro de nós. Homens que se conhecem, né? Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui é a alma, nossa parte almífera, né? Como Moisés gostava de dizer, né? Da nossa velha natureza, do nosso eu sempre em primeiro lugar, com tantos problemas e dificuldades. Por isso que os consultórios estão cheios de pacientes, procurando na psicologia alívio das suas dores, das suas angústias, da sua insatisfação, da sua falta de identidade. Mas nós sabemos, irmãos amados, vocês podem testemunhar comigo também, né? Que somente através do Espírito Santo e da obra de Jesus é que a nossa alma pode ser liberta. Amém? Como a da Maria. Já viram o cântico dela, a coisa mais linda? Minha alma engrandece ao Senhor. Começou com a alma, quer dizer, a alma dela já estava cheia de graça, né? E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E o corpo dela certamente ali, né? Ajoelhada, adorando, né? Um exemplo para as mulheres, exemplo para todos nós de uma mulher consagrada ao Senhor, né? E assim, quando nós rendemos a nossa alma, Deus vai tratar com o nosso egoísmo. Do egoísmo nós vamos passar para o altruísmo, ou seja, se preocupar mais com os outros do que ti. Se preocupar mais com a tua família do que tu, que é o chefe da casa. Enfim, em todas as áreas da nossa alma, Deus quer operar de uma maneira assim maravilhosa.
E o Espírito, vamos falar um pouquinho. Não me pergunte onde é que fica o Espírito, onde é que fica a alma, ninguém sabe. O Espírito é no coração. A alma, alguém já disse que é nos rins. Esquisito, né? É muita especulação que não tem na Bíblia, né? Então não podemos enquadrar tudo dentro de formas teológicas muito bem elaboradas, às vezes por alguns homens de Deus, mas não vamos chegar a um ponto assim de dizer coisas que a Bíblia não diz, não é? Mas é importante saber que o nosso espírito é aquela parte da nossa consciência que nos leva a discernir o bem e o mal, é a nossa parte da intuição, como o Rogério gosta de dizer, nossa parte da comunhão que vai nos ligar com Deus. Não vai ser via alma, vai ser via espírito, né? Não sabemos onde está, mas está no nosso ser. E o Espírito é essa faculdade, isso que Deus mesmo nos deu, né, para nós podermos entrar em comunhão com Deus. Se tu te converteste uma vez e recebeu Jesus no coração, isso foi pelo teu Espírito, que clamou, que orou e pediu para Jesus entrar, aí tu passou a ter comunhão com Deus, tu abriu o teu espírito foi recriado, o teu espírito foi renovado, não é? E através disso, o Espírito de Deus que está acima do teu espírito, passou a controlar todo o teu ser. Amém? É lindo isso. É profundo e maravilhoso. Tem livros que nos explicam isso muito bem. Espírito, alma e corpo é um deles que Moisés nos deixou. Então, é bom estudarmos isso. Encerrando, eu quero falar da parte final deste versículo aí, de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, o outro, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O outro, Vinícius, maneja bem. Queria falar um pouquinho sobre isso, porque tudo que estou falando tem que ser dirigido pela palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que nortear a nossa vida. Não os livros que os homens mais sábios escrevem. Não a famosa internet que nos enche de informações, muitas delas prejudiciais, que, aliás, estão afetando a igreja. Parece que alguns irmãos consultam mais os pastores da internet do que os seus próprios pastores aqui, onde nós estamos congregando. A Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Se vocês congregam nessa congregação, tem que ouvir seus pastores. E cuidado, há muito falso pastor por aí, até famosos, que estão ensinando coisas que nós não concordamos e que não está de acordo com a palavra do nosso Deus. Temos que ter muita sabedoria nisso aí, e nós próprios, e buscar a palavra e aprender a manejá-la. Olha que verbo importante aquele ali. Que maneja bem a palavra da verdade. Já vou tirando umas ideias errôneas, né? Manejar não é isso aqui, ó. Onde é que está aquele versículo? E sabe aqui, e sabe lá de Apocalipse, a gente vai fazendo. Não esqueça que quando Paulo escreveu isso, não havia isso aqui. Não havia Bíblia escrita. Pouquíssimos podiam ter papiros ou pergaminhos naquela época, né? Então, a palavra que era ensinada pelos apóstolos era praticamente só via oral, só pela boca. Era ensinado nas igrejas. Hoje nós temos o privilégio de ter 66 livros reunidos num só, botar embaixo do braço e vir para o culto. Beleza, né? Será que estamos dando o valor a isso aqui? Ao depósito que Deus nos deu? Esse hino que nós ensinamos bem no início aí, que eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final.
Tem uma história muito bonita, não do autor do hino, mas que eu ouvi contar, que eu li, que um servo de Deus que trabalhava num trem, uma estação ferroviária, ele era como é que se diz do trem? O maquinista. Ele era maquinista. E houve um terrível acidente numa cidade, não me lembro aonde, que 2 trens se chocaram. E muitos passageiros foram atingidos e morreram, e o próprio maquinista foi encontrado no meio do ferro retorcido lá, gemendo de dor. Aí um irmão estava lá entrando para ajudar, né? E quando chegou perto daquele moribundo, porque ele estava quase morrendo, ele estava dizendo esse versículo: estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. E com essas palavras ele morreu. Felizes somos nós, se termos esse tesouro em nosso coração, não só nesse livro, mas nos deixamos conduzir por esse livro, dizendo, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Vocês conhecem, né? A palavra manejar, eu andei estudando essa palavra, interessante isso aqui, no original grego é cortar corretamente. Bota a figura do alfaiate, Vinícius. Cortar corretamente, isso nos lembra um alfaiate, cortando as roupas, cortando o tecido, formando uma calça, até que ela fique bem no ponto de ser vendida e usada, né? Interessante que esse manejar tem esse sentido. Eu fiquei pensando por quê? Porque manejar vem de mão, né? A mão é que faz isso. Estão pensando como eu? A mão do Senhor está nos cortando, nos aprumando, fazendo um bom corte na nossa vida, permitindo que a gente, né, fique bem vestido, fique bem fortalecido na fé e fique cada vez melhor no manejo espiritual. Em outras palavras, Deus é o nosso alfaiate. Estamos deixando Ele nos modelar. E outra coisa bonita, cada discipulador, cada irmão aqui que está ganhando vida e cuidando de vidas, também é um manejador, um manipulador, num bom sentido, da vida dos outros, ajudando os outros a entrar no prumo de Deus, aprumando aquela vida e submissos a Deus, nós vamos deixando Ele nos cortar. Não está escrito na parábola lá da videira? Para dar mais fruto, Ele corta, para que dê mais fruto ainda. Quando chega o ponto, ou Deus não quer mais aquela coisa na nossa vida, Ele corta aquilo de nós, né, como o agricultor que Ele é. É lindas as figuras da palavra de Deus. Então, irmãos, acima de tudo, esse manejar significa isso. Não é procurar teologias novas, não é especular a Bíblia para descobrir coisas que ninguém sabe direito e que eu quero uma revelação. Às vezes há muitos exageros nisso aí e acabam se formando os hereges dentro da igreja. Eu quero dizer outra coisa para vocês. Muitos seminários aí, teológicos, no nosso Brasil, estão ensinando muitas coisas erradas. Ensinando teologias como a desmitificação da Bíblia, ensinado em seminários, não vou dizer a denominação, mas sei disso aí. A teologia da desmitologização. Que palavra difícil, né? Ou seja, tirar os mitos da Bíblia. Adão e Eva foi um mito. A travessia do Mar Vermelho, isso foi uma coisa que aconteceu lá no oceano, por uma ventania.
vão tirando todos os milagres da Bíblia. Então, se tu começa a ver tudo isso aí, bem, isso aqui vou rasgar. Não serve, não é inspirado por Deus. Isso aqui que Isaías disse está errado. Vou rasgar. Eles não chegam a fazer isso literalmente, mas chegam ao ponto de ensinar nos seminários que a ressurreição de Cristo também é um mito. Já pensou, irmãos? Por isso eu concordo com o João Nelson, que tem uma frase, porque ele estudou em seminário parecido com o meu. Graças a Deus que eu saí do seminário que me deformou. Certo? Não te formou, me deformou. Ele e eu fomos vítimas. Mas é um perigo quando essa letra aqui se torna uma letra morta. Quando não atinge o coração das pessoas só pelo intelecto e acaba sendo um estrago. Então, eu fui vítima disso. Imagina que tipo de pastor vai ser esse das suas igrejas, onde é ensinada que até a ressurreição de Cristo pode ser um mito. Graças a Deus, nem todos creem nisto, né? Mas eu digo para essa turma aí, tudo isso aí, fora em nome de Jesus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, amados? Vou encerrando, dizendo que Deus nos ajude a ficar cada vez mais firmes à palavra dEle, deixar-nos conduzir para nós sermos esse obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Cadê os nossos músicos? Pode subir para mais um? Eis-me aqui. Começamos com rendido estou. Agora vamos terminar com eis-me aqui, Senhor. Quero Vamos, nessa canção, amados, fazer como fizemos no início. Não com a necessidade de vir à frente, mas encerrando com esse cântico de consagração. E que tu e eu possamos dizer isso de todo o coração. Porque é uma palavra como Isaías disse para Deus: eis-me aqui, Senhor. Quero me render. Se tu quer continuar rendido, ou se quer se render pela primeira vez, enquanto canta, pode fazer isso também. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. Seja assim, amados. Que a cruz em meio à adoração elimine aquela velha criação. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, minha vida oferecer. Que a cruz em meio à adoração. Amém. Glória a Deus. Elimine que a velha criação. Ele vai eliminar, Ele vai eliminar. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudar tudo em alguém como eu. Esse é o melhor que tens para minha vida. Só me Me resta em
me ofereci. Mais uma vez, desde o início. Eis-me aqui, Senhor. Renda-se, irmão, renda-se. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida ofereci. Aceita a nossa vida, Senhor. Minha cruz Em meio à adoração, elimine o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Isso é o melhor que tens pra minha vida. só me resta em amor me oferecer. Obedecer. Só me resta em amor te obedecer. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã de um culto de louvor a Ti, por tudo que Tu nos falaste essa manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Pedimos Tua bênção e direção para cada família que volta para casa. Todos possam ter um domingo muito feliz contigo. Amém.